A obsessão secreta de Da Vinci. Como ele hackeou a criatividade, e você pode fazer igual, porque a bagunça de Da Vinci vale 2 bilhões de heróis. Existe um manuscrito perdido de Leonardo da Vinci que mudaria completamente como você vê a criatividade. Não foi descoberto em algum porão italiano. Está bem na sua frente e você nem percebeu. Quando os historiadores abriram os cadernos de Da Vinci pela primeira vez, esperavam encontrar obra-prima organizadas, desenhos perfeitos alinhados em sequência lógica. O que encontraram foi o oposto. Um caos absoluto. Páginas viradas de cabeça para baixo, anotações misturadas em italiano, latim e seus próprios códigos secretos. Observações sobre anatomia humana, dividindo espaço com projetos de máquinas voadoras. Era como se a mente de um gênio tivesse explodido no papel. E foi exatamente isso que aconteceu. Como arqueólogo da performance, passei anos estudando os métodos por trás dos maiores feitos da humanidade. E Da Vinci me ensinou algo que vai contra tudo que nos ensinaram sobre criatividade. O caos é o berço da inovação. Você vive em uma era obcecada por organização. Aplicativos de produtividade, métodos de organização, sistemas perfeitos. Mas Da Vinci operava no princípio oposto. Ele entendia que a criatividade não nasce da ordem, mas da colisão caótica de ideias díspares. Quando você força suas ideias em caixinhas organizadas, você mata exatamente o que as tornava revolucionárias. A verdadeira obsessão de Da Vinci não era a perfeição, era a pergunta. Ele não parava de questionar. Por que o coração bate? Como a luz se curva? Por que choramos quando estamos tristes? Cada pergunta gerava 10 outras. Seu caderno não era um arquivo de respostas. Era uma coleção infinita de curiosidades. Aqui está o segredo que mudará sua vida. Sua capacidade de fazer perguntas é diretamente proporcional ao seu potencial criativo. A maioria das pessoas para de perguntar aos 7 anos de idade. Da Vinci nunca parou. Aos 67 anos, ainda desenhava fetos no útero, tentando entender o mistério da vida. Mas há um perigo nessa abordagem. O caos sem direção vira paralisia. Da Vinci teve seu método na loucura. Ele desenvolveu o que chamo de curiosidade direcionada, a habilidade de deixar a mente vagar livremente, mas sempre com um propósito subjacente. Pense assim: sua mente é como água. A água parada apodrece, mas a água em movimento gera energia. O caderno de Da Vinci era seu sistema de canalização. Ele capturava cada gota de insight antes que evaporasse. O primeiro princípio da criatividade de Da Vinci era simples. Capture tudo, organize depois. Ele sabia que o momento da inspiração é fugaz. Se você para organizar, perde a ideia. Se você perde a ideia, perde a oportunidade de mudar o mundo. Aqui está sua primeira missão como arqueólogo da sua própria criatividade. Por uma semana, anote absolutamente tudo que desperta sua curiosidade. Não importa quão irrelevante pareça. Uma conversa no elevador, um padrão nas nuvens, uma música que te emociona. Sem filtros, sem julgamentos, sem organização. Da Vinci descobriu que 90% de suas maiores inovações nasceram da interseção entre duas observações aparentemente desconectadas. O projeto de suas máquinas voadoras surgiu quando ele observou pássaros enquanto estudava a anatomia humana. A técnica do esfumato em suas pinturas nasceu de seus estudos sobre como a luz se comporta na água. Se você está pronto para desbloquear sua obsessão criativa e descobrir os segredos que Da Vinci escondeu em seus cadernos, comente "Obsessão criativa" abaixo. E se este vídeo já mudou sua perspectiva sobre criatividade, deixe seu like. Cada like me mostra que estamos no caminho certo nesta expedição arqueológica. O sistema milionário que ele roubou dos gênios. Da Vinci acabou de revelar o segredo mais valioso para qualquer empreendedor, artista ou líder do século XXI. E não tem nada a ver com talento natural. Quando você olha para os cadernos de Da Vinci, uma coisa fica cristalina. Ele não era especialista em nada. Era um generalista obsessivo, e essa aparente falta de foco foi exatamente o que o tornou o maior inovador da história. Nossa sociedade te vendeu uma mentira,
que você precisa escolher uma lane e se manter nela. Mas Da Vinci operava sob uma filosofia radicalmente diferente. Ele entendia que a inovação acontece nas fronteiras entre disciplinas, não no centro delas. Deixe-me te mostrar como isso funciona na prática. Quando Da Vinci queria entender como pintar cabelos mais realistas, ele não estudou apenas arte. Ele estudou física dos fluidos para entender como o cabelo se move no vento. Quando queria projetar fortificações militares, ele estudou anatomia para entender como o corpo humano se adapta sob estresse. Cada disciplina alimentava as outras em um ciclo infinito de insights cruzados. Essa era sua arma secreta, pensamento conectivo. Aqui está algo que vai explodir sua mente. Da Vinci inventou o conceito de brainstorming 500 anos antes dele ser oficialmente criado na Madison Avenue. Ele chamava de moti mentali, movimentos da mente. Ele deliberadamente forçava conexões entre conceitos aparentemente opostos. O que você pode aprender com isso hoje? Pare de se limitar a uma identidade profissional. Se você é marqueteiro, estude psicologia comportamental. Se é engenheiro, mergulhe em filosofia antiga. Se é artista, aprenda sobre neurociência. Suas maiores oportunidades estão escondidas nas intersecções que ninguém mais está explorando. Da Vinci tinha um método específico para isso. Ele dividia seus cadernos em seções fluidas: observações da natureza, estudos anatômicos, invenções mecânicas, reflexões filosóficas. Mas, e aqui está o truque, ele deliberadamente deixava as fronteiras borradas. Uma observação sobre o voo dos pássaros podia aparecer na seção de anatomia, forçando sua mente a fazer conexões inesperadas. Neurocientistas modernos confirmaram o que Da Vinci intuiu. Criatividade é literalmente a habilidade do cérebro de conectar neurônios que normalmente não conversam entre si. Quando você expõe sua mente a domínios diversos, você está literalmente construindo novas autoestradas neurais. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa abordagem requer coragem. Vai ter gente dizendo que você está perdendo foco, que deveria se especializar. Da Vinci enfrentou essa pressão a vida toda. Seus contemporâneos o criticavam por nunca terminar nada. Eles não entendiam que ele estava jogando um jogo completamente diferente. O jogo de Da Vinci não era sobre dominar uma habilidade. Era sobre dominar o processo de aprendizado em si. Ele desenvolveu meta-habilidades, como fazer as perguntas certas, como observar padrões invisíveis, como transformar conhecimento em sabedoria aplicável. Vou te dar um exercício que pode revolucionar sua carreira nos próximos 30 dias. Escolha 3 áreas completamente diferentes da sua expertise atual. Dedique 20 minutos diários a cada uma. Mas, e isso é crucial, sempre se pergunte: como isso se conecta com o que já sei? Force as conexões. A criatividade acontece na fricção entre ideias diferentes. Da Vinci sabia algo que nossa era da especialização esqueceu. Versatilidade é o novo expertise. No mundo que vivemos hoje, onde mudanças acontecem na velocidade da luz, a habilidade mais valiosa não é saber muito sobre pouco, mas saber conectar pontos que outros nem veem. Se você está pronto para construir sua própria teia de conexões e descobrir oportunidades escondidas nas intersecções, comente conexões abaixo. E se você quer descobrir como Da Vinci transformou essa filosofia em obras-primas tangíveis, deixe seu like. Cada like me mostra que você está pronto para o próximo nível desta expedição. A técnica proibida que mudou tudo. Da Vinci passou 30 anos de sua vida fazendo algo que seus contemporâneos consideravam nojento, mórbido e completamente desnecessário. Essa obsessão doentia se tornou o segredo por trás de suas obras-primas mais famosas. Enquanto outros artistas copiavam técnicas de mestres antigos, Da Vinci tomou uma decisão radical. Ele ia descobrir as regras da criação, estudando a própria vida em sua forma mais íntima. Ele dissecou mais de 30 cadáveres humanos, desenhando cada músculo, cada tendão, cada veia com precisão cirúrgica. Seus contemporâneos pensavam que ele era louco. Para que um pintor precisa entender como funciona um rim? Eles não entendiam que Da Vinci estava jogando um jogo completamente diferente.
Ele não queria apenas pintar pessoas, ele queria pintar a essência da humanidade. Quando você olha para a Mona Lisa, aquele sorriso enigmático não é acidente. Da Vinci sabia exatamente quais músculos faciais criam diferentes expressões emocionais. Quando você vê os cavalos em A Batalha de Anghiari, a tensão muscular que ele retrata só foi possível porque ele passou meses estudando anatomia equina. Aqui está a lição que vai transformar sua abordagem ao trabalho. Excelência não vem de fazer as coisas certas, vem de entender por que as coisas funcionam. A maioria das pessoas fica na superfície. Elas aprendem o como, mas nunca mergulham no porquê. Da Vinci operava no princípio oposto. Para ele, entender os fundamentos não era opcional, era obsessão. Vou te dar um exemplo moderno. Você conhece empreendedores que copiam estratégias de marketing que funcionaram para outros. Eles implementam táticas sem entender a psicologia por trás delas. Resultado: fracasso após fracasso. Da Vinci te ensina uma abordagem diferente. Estude os fundamentos humanos que tornam qualquer estratégia eficaz. Ele desenvolveu o que chamo de curiosidade anatômica, a disciplina de dissecar qualquer sistema, até entender seus componentes mais básicos. Queria entender perspectiva? Estudou óptica e geometria. Queria dominar cores? Mergulhou na química dos pigmentos. Queria criar máquinas? Passou anos observando como músculos e tendões criam movimento. Mas aqui está o que me fascina como arqueólogo da performance. Da Vinci não parava no conhecimento técnico. Ele buscava o que eu chamo de conhecimento vivencial. Ele não apenas estudava como os músculos se contraem. Ele sentia essa contração no próprio corpo quando desenhava. Essa é a diferença entre competência e maestria. Competência é saber como fazer. Maestria é sentir por que funciona. O método de Da Vinci tinha 3 camadas: observação microscópica, os detalhes que outros ignoram, experimentação constante, testar cada teoria na prática, e síntese criativa, transformar conhecimento em inovação. Deixe-me aplicar isso ao seu contexto. Se você é líder, não estude apenas técnicas de liderança. Estude psicologia comportamental, neurociência da tomada de decisão, antropologia de grupos sociais. Se você é vendedor, não decore scripts. Estude persuasão, linguagem corporal, economia comportamental. Da Vinci sabia que superficialidade gera resultados superficiais. Profundidade gera revoluções. Aqui está seu desafio. Escolha uma habilidade que você usa diariamente. Agora vá 3 camadas mais fundo. Se você é designer, estude psicologia das cores, neurociência visual, filosofia da estética. Se você é programador, mergulhe em lógica formal, teoria da computação, filosofia da linguagem. O que Da Vinci descobriu é que maestria em qualquer área requer fluência nos fundamentos de múltiplas áreas. Suas pinturas revolucionárias eram resultado de conhecimentos em anatomia, óptica, psicologia, química e filosofia, trabalhando em harmonia. Mas aqui está o aviso: esse caminho não é para todos. Requer uma paciência quase monástica. Da Vinci passou décadas aperfeiçoando técnicas que outros artistas consideravam perda de tempo. Ele entendia que excelência autêntica é um investimento de longo prazo em fundamentos sólidos. A anatomia da excelência de Da Vinci nos ensina que não existem atalhos para a maestria genuína. Existem apenas camadas de entendimento que você pode escolher explorar ou ignorar. Se você está pronto para mergulhar fundo nos fundamentos da sua área e descobrir os segredos que separam competência de maestria, comente anatomia abaixo. E se este vídeo te inspirou a buscar excelência autêntica ao invés de sucessos superficiais, deixe seu like. Você está provando que entende que verdadeira performance começa com fundamentos sólidos. O Código da Imortalidade, revelado aos 67 anos. No dia 2 de maio de 1519, Leonardo da Vinci morreu aos 67 anos. Em seu testamento, ele deixou algo mais valioso que todas as pinturas, invenções e descobertas: 13.000 páginas de anotações que revelariam o verdadeiro código da criatividade humana.
500 anos depois, ainda estamos tentando decifrar completamente esse legado. E aqui está o que me fascina como arqueólogo da performance. Da Vinci não construiu apenas obras-primas. Ele construiu um sistema de pensamento que continua gerando obras-primas 5 séculos depois de sua morte. Essa é a diferença entre sucesso e legado. Sucesso morre com a pessoa. Legado vive através das pessoas. Quando mergulhamos profundamente nos cadernos de Da Vinci, descobrimos que ele não estava apenas documentando ideias, estava criando um manual de como a mente humana pode transcender suas limitações naturais. Cada página era um experimento em expandir o possível. Vou te contar algo que vai mudar como você vê sua própria vida. Da Vinci sabia que ia morrer. Como qualquer ser humano, ele enfrentou a realidade da mortalidade. Mas ao invés de se desesperar, ele tomou uma decisão radical. Ele ia usar sua finitude como combustível para sua infinitude. Seus cadernos não eram apenas ferramentas de trabalho, eram máquinas de imortalidade. Cada anotação, cada desenho, cada pergunta que ele registrava era uma forma de garantir que sua curiosidade continuaria viva muito além do último batimento do seu coração. E aqui está a lição mais poderosa que podemos extrair. Seu legado não é o que você acumula, é o que você desperta nos outros. Da Vinci poderia ter guardado seus segredos, protegido suas descobertas, mantido suas técnicas em família. Em vez disso, ele documentou obsessivamente cada insight para que futuras gerações pudessem construir sobre seus ombros. Ele entendia que verdadeira grandeza se multiplica, não se hoarda. Mas aqui está algo que poucos percebem. O caderno de Da Vinci não era apenas um arquivo de ideias passadas. Era uma máquina de gerar ideias futuras. Cada vez que ele revisitava anotações antigas, descobria conexões que havia perdido. Suas ideias fermentavam no papel, evoluindo mesmo quando ele dormia. Isso me leva a uma revelação crucial. Você não precisa ser Da Vinci para aplicar o sistema de Da Vinci. O método funciona independente do talento inicial. É um multiplicador de capacidade, não um substituto para ela. Vou te dar o framework final que Da Vinci desenvolveu para transformar qualquer mente comum em uma máquina de inovação. Primeiro, capture sem filtro. Toda ideia merece ser registrada, não importa quão absurda pareça no momento. Segundo, conecte sem limites. Force relacionamentos entre conceitos que sua lógica diz serem incompatíveis. Terceiro, question sem fim. Cada resposta deve gerar 3 novas perguntas. A curiosidade é um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Quarto, experimente sem medo. Teoria sem prática é filosofia. Prática sem teoria é acidente. Maestria é a dança entre ambas. Quinto, documente sem parar. Seu futuro, eu preciso aprender com seu presente, eu. Suas descobertas de hoje serão os fundamentos dos seus avanços de amanhã. Da Vinci provou algo revolucionário. Criatividade não é um dom místico reservado para alguns privilegiados. É um sistema que pode ser aprendido, praticado e aperfeiçoado por qualquer pessoa disposta a abraçar a disciplina da descoberta. Seus cadernos são a prova viva de que grandes saltos evolutivos começam com pequenos passos documentados, que revoluções nascem de perguntas simples registradas no papel, que o futuro da humanidade está literalmente nas mãos de quem decide fazer anotações hoje. O legado de Da Vinci não vive em museus. Vive em cada pessoa que decide parar de consumir ideias passivamente e começar a criar ideias ativamente. Vive em cada indivíduo que transforma sua curiosidade de hobby em disciplina. Se você está pronto para começar seu próprio caderno de descobertas e se tornar um arqueólogo da sua própria criatividade, comente "Meu legado" abaixo. E se este mergulho nos segredos de Da Vinci despertou sua obsessão pela excelência, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir o poder transformador da curiosidade disciplinada. Lembre-se, grandes legados começam com pequenas anotações.